nessa noite o tema da mensagem é a unção que vem de Deus. Vou continuar pregando dentro de João capítulo 5, que foi o texto da semana passada, mas há outros textos intercalados com esse, mas abrem João capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 9, porque a palavra de Deus diz que o Senhor fala uma vez e nós precisamos ouvir duas, para tentar entender uma. Então, você vai ouvir de novo o mesmo texto, pensando outros entendimentos, para que o Espírito Santo possa consolidar isso na sua vida e ser eficaz na sua vida, amém? Enquanto você encontra o texto, sempre sou eu e o pastor Davi que estamos dando testemunhos e falando. E o pastor Zé Roberto disse, há pessoas que ficam na igreja durante muitos anos e elas ficam em cativeiro, elas não são libertas. E é verdade, porque aquela mulher encurvada, a qual Jesus libertou do espírito de enfermidade, ela ficou por 18 anos e ela pertencia ao povo de Deus. Por 18 anos. Ela estava dominada, escravizada por um espírito de enfermidade. E quando Jesus expulsou, ela foi curada. Então, querido, nós precisamos abrir o coração para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Por isso, eu gostaria que os irmãos de Limeira, sem desmaiar, sem passar mal, viesse aqui à frente, subisse ali. Aí vai ficar olhando um para o outro para ver quem vem. Aí eu falo assim, todos. Então, eu vou começar aqui pela Jéssica. Ela vai dar um testemunho, a Jéssica é irmã do pastor Davi, ela vai testemunhar uma pequena coisa na área de libertação. Os outros já vão lembrando do que é necessário. Saúde dos irmãos da Santa Paz do Senhor, amém? Meu nome é Jéssica, é um prazer estarmos aqui. Irmãos, uma das experiências que eu e o meu esposo tivemos foi com meu filho. Hoje ele tem 10 meses, mas quando ele tinha em torno de 6 meses, 5, 6 meses, eu coloquei ele no berço e dei para ele pela primeira vez uns brinquedinhos que ele tinha ganhado. E até então eu não tinha deixado ele brincar ainda, porque não conseguia manusear direito e tudo mais. E naquele dia, enquanto eu limpava a casa, coloquei ele no berço e dei aqueles brinquedinhos que estavam todos juntos, ganhei da mesma pessoa, e estavam todos juntos dentro de uma embalagem, deixei ele brincando. Ele ficou brincando, brincou por um bom tempo, e em um dado momento eu tirei os brinquedinhos dele, até eu tinha tirado foto, mandei para o meu esposo pelo WhatsApp, mandei acho que até para a pastora, para mostrar que ele estava ali brincando. E, num dado momento, eu tirei os brinquedos dele e tirei ele do berço. E, no mesmo instante, irmãos, ele ficou assim, ó, sem contato nenhum visual comigo. E ele é risonho, ele é brincalhão. Ele não tinha contato visual nenhum comigo. Foi a primeira vez que aconteceu isso, nunca havia acontecido. Comecei a ficar preocupada. E já estava dando o horário do meu esposo chegar, esperei ele chegar, expliquei para ele o que havia acontecido. Enquanto eu explicava para ele, eu me lembrei, foi aqueles brinquedos. Aí contei para ele o que havia acontecido e que eu achava que eram aqueles brinquedos. Nisso a gente orou, não, ele continuou da mesma forma. Mas, irmãos, ele não tinha contato visual nenhum. Ele não olhava. Por mais que a gente brincasse e chamasse a atenção dele, ele não olhava. Aí, entramos em contato com a pastora fez uma oração e mandou pelo WhatsApp. Coloquei no ouvidinho dele para ele ouvir. Ele foi voltando aos poucos, mas ainda não voltou ao normal. Aí, quando foi à noite, nós fomos na vigília e daí a pastora orou novamente, aí sim ele voltou ao normal. Irmãos, quando o Espírito Santo tocou no meu coração que era aqueles brinquedos, na hora eu peguei aqueles brinquedos e joguei fora. Nunca mais aconteceu isso com ele. Nunca mais.
Irmãos, e uma coisa que eu aprendi, essa foi uma das experiências que desde quando ele estava no meu ventre, eu venho tendo experiências com ele nessa área de libertação. E essa foi uma das experiências. Irmãos, tem coisa que não adianta orar. E eu aprendi isso e eu quero deixar isso para você essa noite. Tem coisa que não adianta orar. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, isso está contaminado, tira da sua casa, joga fora. Joga fora. Se você sente paz de entregar, de doar para alguém, doa. Mas se você não sente paz, joga fora. Não tenha dó. Houve dia de eu deixar ele sem roupa no guarda-roupa dele, na gavetinha dele, porque o Espírito Santo me levou a enxergar que tudo o que estava lá estava contaminado. Então, irmãos, é uma questão assim, é coragem, é joelho no chão para pedir para que o Senhor dê sabedoria e discernimento e decisão, posição. Nós temos que tomar uma posição. Se o Espírito Santo falou, não é para você ter isso na sua casa, não tenha. Isso está contaminado, joga fora. Se você ganhou de alguém que você sabe que tem uma vida que não é uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus e aquilo tem te incomodado, não fica, não queira pagar o preço. Amém? Glória a Deus. A Rebeca. Aí o Rogério, que é o esposo, já vem, depois vai você. E o Rogério vai falar sobre mais a parte financeira. E a Rebeca vai falar sobre... Ela teve uma experiência muito forte, viu? Amém, a paz, irmãos. Até chamou aqui o Rogério. Uma irmã uma vez foi na igreja e revelou para ele. Como ele sendo sacerdote de casa, Deus revelou para ele. E essa irmã falou que na família dele ia haver uma libertação, né? Na família dele. Só que eu jamais pensei que seria eu. Porque igual a pastora está falando... Eu nasci, né, no berço cristão, continuei, né, sou do Brasil para Cristo, aí estamos agora na comunidade da família, e nunca pensei em passar, assim, por libertação, falei assim, olha, é possessão de demônio, nunca passou pela minha cabeça, né, e depois de uns meses, numa manhã de domingo, o Espírito Santo me levou num versículo, que fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E o pecado, se haver o pecado, você é escravo do pecado. E o Espírito Santo me lembrou de algo do passado, que não havia resolvido, né? E coisas do passado têm que ser resolvido, né? Senão nós damos legalidade a demônios. E eu não tinha nem algo assim para falar, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso? Não vou. Vou chegar na pastora Eliude, que eu sei que é uma autoridade espiritual, é ungida, e nós temos que ser submissos aos nossos pastores, né? E ali eu confessei o meu pecado, conversamos, e depois na imposição de mãos, irmãos, eu fui liberta de cair no chão e arrastar como cobra e gritar. Foi feio, é feio. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou liberta e, graças a Deus, eu tenho tudo resolvido no passado. Está resolvido. O Senhor me perdoou. Ao confessar os nossos pecados, ao arrepender, o Senhor nos liberta. E o Senhor, Ele perdoa todos os nossos pecados. Amém, irmãos? Resumindo de tudo que o Senhor fez e está fazendo, mas o Espírito Santo, Ele possa falar grandemente ao coração dos irmãos, confirmando, né, também as palavras. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém? São muitas bênçãos, né? Assim, muitas mesmo. Tanto na área financeira, na área espiritual, principalmente. Né? Mas o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na área financeira, né? Do propósito que você tem que fazer com Deus também, de ser fiel a Ele e honrar Ele, né? Isso é uma coisa muito que também influencia muito na nossa vida espiritual também.
né? Eu adquiri um imóvel e eu estou pagando uma parte que faltou do que foi combinado lá em promissórias. E eu tinha feito um acerto com a pessoa, né? E eu iria estar começando a pagar ele depois de uns 3 meses. E no segundo mês, faltavam ainda 2 meses ainda para começar a pagar ele, a pessoa me ligou e me disse assim: Rogério, tem uma proposta para fazer para você, né? Assim, diga, né? Se você me adiantar o do mês de agosto, a parcela, eu te dou o mês de... Depois de dar o mês de julho, eu te dou o mês de agosto. É um negócio bom até, né? Se adiantar para ele, adiantar essa daí que eu tinha que começar a pagar em agosto, se eu adiantar para ele no mês de maio, ele me daria um mês, né? Assim, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Eu não tinha um valor assim na hora ali. Então, isso foi numa sexta-feira, e eu tinha um valor, tinha. E no domingo, irmãos, era o dia, né, que eu ia dar o dízimo. Eu estava com o valor do dízimo ali, e ali, tinha até segunda-feira, eu tinha que dar resposta para ele. E é uma coisa tentadora dizer assim: nossa, eu vou dar um mês e vai para ganhar um outro. Então, é bênção também, mas só que eu tinha o meu dízimo para dar. Só que eu tinha como também eu passar esse valor para ele, eu dar o dízimo depois. Para mim não iria ter problema, que tinha uma outra quantia para entrar, então não iria influenciar, eu não iria tirar, né, o dízimo. E eu tinha anunciado num site um aparelho que eu tinha no meu carro para vender, que eu não estava usando mais. Já fazia uns 5 meses que estava o anúncio lá, né, e não teve nenhuma visualização, nada, estava lá. Aí chegou no domingo, né, eu falei para minha esposa, assim: olha, tem que dar o dízimo. E aquilo ficou no meu coração, irmão. Ficou no meu coração, eu falei assim, né? Eu vou separar, eu tenho que dar o dízimo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E aquilo lá falou forte no meu coração. Veio a palavra assim, irmão, falou comigo assim: olha, né, não administra o que não é seu. Aquilo lá veio claro para mim. Irmão, eu separei, coloquei na carteira o valor, tudo, cheguei na igreja, dei o meu dízimo, né, em paz, totalmente em paz. Assim, amanhã, um outro dia, Deus vai prover. Irmão, quando foi segunda-feira de manhã, quando eu acordei, que eu peguei meu telefone, estava lá a mensagem lá, assim, escrito: isso está disponível ainda? Irmãos, era o valor que era da parcela do apartamento, né, que sobrava R$200 ainda, irmãos. Mas foi tão rápido, irmão, foi tão rápido, fazia acho que 9 meses, mais ou menos, que aquilo estava anunciado e não teve visualização nenhuma, né? E na segunda-feira de manhã veio a mensagem, eu respondi, irmão, foi assim: tá bom, 1 hora marcamos, fomos lá, e na hora, irmão, foi dinheiro para lá e a mercadoria para cá. Eu depositei o dinheiro, né, que a pessoa tinha feito a proposta para mim, sobrou um dinheiro para mim ainda, né? Mas foi assim, é Deus, irmãos, é Deus. Então, irmãos, eu sei que nesse testemunho, passar para os irmãos, o que é de Deus é de Deus. O que é, isso é fé. Fé. Se você tem fé, né, não tente administrar nada. É de Deus, devolve o que é dele, porque se a gente confia nele, nós temos fé, irmão, ele vai prover. Né? Fazendo a nossa parte, o que é possível, o impossível o Senhor faz. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Queria contar um testemunho também. Recentemente, nessa área de libertação, né, nessa área espiritual, e isso é algo que aparenta como o diabo e os seus anjos, eles se disfarçam tanto em mentiras, tanto em enganos, quanto em situações que, se nós não estivermos focados em Deus, sabe, com o nosso espírito voltado para Deus, nós somos propícios a, no momento de falha, no momento de uma brecha, a estarmos dando verdadeiramente lado. É uma verdade, mas nós podemos estar dando lado. Recentemente, isso não faz nem muito tempo, eu tive uma situação assim de... Parece algo normal, mas, irmãos, nós, mais uma vez eu falo, nós temos que ter uma vigilância constante nisso. O pastor mesmo, José Roberto Isaías, conheceu meu pai, meu saudoso pai. Foi um homem de hombridade, um homem de
caráter mesmo. O pastor Davi mesmo fala, todos os filhos estão no Evangelho. Prova maior da educação, do valor e do exemplo que ele foi. Mas mesmo assim, olha que situação, querida. Estou trabalhando, normal. Daqui a pouco começa uma saudade. Aquilo ali passa o dia inteiro. Daqui a pouco vou eu dormir, começo a sonhar, acordo. Querido, saudade é Calma aí, o que está acontecendo? Se é demônio que vai entrar através da visão, de uma visão do meu pai, através de sonho, e começar com ideia que eu vou conversar, que vai voltar, amado, repreende em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Os demônios, eles usam vamos pensar assim, essa fraqueza, porque é um ente querido, que hoje faz falta, mas ele foi para a glória. O preço, o que ele tinha que fazer aqui, ele fez. Amém? Amém. Está na glória. Para trás de mim, Satanás. Não tenho nada em aberto com meu pai, que eu preciso estar conversando com ele. Ele já está na glória. Irmão, comecei a repreender, parou. Se numa dessa, querido, eu dou vazão, daqui a pouco eu estou orando, daqui a pouco eu estou pensando que estou falando que isso, daqui a pouco, querido, eu estou alimentando um demônio, é um demônio que está se fazendo do meu pai e está colocando coisa na minha cabeça daqui a pouco eu estou andando sob julgo disso daí, querido. Não pode, nós temos que repreender. E isso assim, é recentemente. Para quem não teve essa experiência, é algo assim, não pense que ele vai se preparar. Não, querido, é assim, de um dia para o outro, acabou. Ele vem com manjares. Se é uma saudade, ele vai ali. Se é algo diferente, é tudo que acalenta alguma coisa dentro da gente, que possa vir a satisfazer alguma coisa. Pode ser, vamos pensar aí, pode ser dinheiro, pode ser isso, pode ser aquilo. Querido, vigia e fique perseverante. Ora a Deus. Espírito Santo, o que é isso? Isso não é de Deus, está amarrado, eu repreendo. Amém? Amém, graças a Deus. A paz, amada igreja. Amém? Eu sou membro novo na comunidade da família de Limeira. Conheço o pastor Davi desde a infância, né? E o que eu quero testemunhar é referente à minha família. Hoje eles não puderam estar aqui, minha filha e minha esposa, mas no domingo, permitindo Deus, eles estarão. Eu até compartilhei isso numa vigília de sexta-feira, que a igreja de Jesus tem sido uma bênção para a nossa família. Nós congregávamos em outra denominação e nós temos aprendido muito com a pastora Eliude, com o pastor Davi, com os nossos irmãos também. E o que eu tenho a falar é referente à minha filha, né? Ela tem nos abençoado muito, ela tem sido muito usada por Deus, minha esposa também. E hoje eles têm sede, prazer em estar na igreja, estar aos pés de Jesus. Eu até comentei com a pastora, né? Que a minha filha, ela vê a pastora ministrando, pregando e fazendo libertação. Hoje ela fala assim, pai, você está doente? Às vezes estou meio ruim, eu falo para ela. Ela já pega o olhinho e ela vai lá e começa a orar e repreende. Diabo sujo, você não pertence ao meu pai, sai daqui agora em nome de Jesus. Então, assim, o que eu tenho a falar é que a minha família tem sido uma bênção, para a honra e glória de Deus. E eu falo para os irmãos, fiquem firmes com Jesus, venham à igreja, façam com excelência, que o Espírito Santo e Deus honra cada um. Ele tem feito maravilhas em minha vida, tem me usado muito para a honra e glória do nome dEle. Eu busco mais de Deus,
eu quero melhorar, ser um pregador da sua palavra, se for da vontade dele. Se não for, que ele me use da melhor forma, entendeu? Amém? E eu creio que Deus fará maravilhas em nosso meio essa noite. Amém? O irmão Rafael, desculpa, o irmão Rafael, ele vem de uma origem espírita desde os avós. Então, passou por um processo de libertação já em outra igreja, e agora eles estão aprendendo na comunidade da família a andar na luz, andar com o Senhor, e é uma história muito bonita. Que Deus abençoe. A paz, irmãos. Estou um pouco nervoso, né? Não estou acostumado muito a falar. Mas acho que um processo que aconteceu na minha vida acerca da libertação foi a respeito das drogas, né? Da imoralidade sexual também. Que durante muito tempo eu usei drogas. Quando me casei também, eu acabei trazendo esse tipo de coisa para dentro do meu casamento. E no início isso nos prejudicou muito, eu e a minha esposa, a ponto de quase terminamos o casamento, quase acabou. Até que um certo dia eu estava ouvindo uma pregação, um pastor que eu sempre costumo ouvir no YouTube, e a partir daquela mensagem Deus falou comigo. Eu sabia que estava na hora de eu buscar a libertação para a minha vida. Mas quando eu e minha esposa brigávamos, no começo eu sempre falava, não, a culpa é sua, só que eu nunca enxergava os meus erros. Porque é como a palavra do Senhor disse acerca daquela senhora que ficou muitos anos na igreja, mas ela não era liberta. A senhora que andava encurvada quando Jesus expulsou o demônio dela. Da mesma forma, eu andei muito tempo assim também dentro da igreja. Andei cego achando que era uma pessoa liberta, mas eu não era. Mas a partir daquele momento que o Espírito Santo falou ao meu coração, percebi que o problema não era minha esposa, o problema era eu. E que eu precisava de uma libertação na minha vida. E a partir desse dia que o Espírito Santo abriu os meus olhos, eu mandei uma mensagem, eu me lembro, para o pastor Eliúde, pastor Davi. Nós nos encontramos na igreja. E ele aconteceu um processo de libertação na minha vida. E eu honro a Deus, e glorifico a Deus também por esse dia ter acontecido na minha vida. Pelo Espírito Santo ainda ter misericórdia de mim e me ter recebido novamente nos braços do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esses processos de libertação, como Giovanni falou, não são bonitos. Ele vomitou, ele cuspiu, o diabo jogou ele no chão. Ele só não arranhou o rosto porque o piso da igreja era liso. Ele passava o rosto no chão assim, como igual o cachorro quando está esfregando o rosto. Aconteceu tudo. Foi um dia separado, que nós fomos na igreja, abrimos a igreja só para atender ele. E foi uma luta espiritual, mas ele alcançou vitória. Mas foi necessário ele confessar. Ele confessou a situação dele. Quando você confessa, ali você está derrotando toda a obra do maligno na sua vida. E aí a libertação é muito mais fácil. E de lá para cá, o Giovanni tem estado firme, trabalhando conosco no Ministério de Libertação, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar. Paz, Senhor, irmãos. No meu caso também não é diferente. Né, vim de um lar cristão, né, no berço cristão, e na parte da libertação, foi eu com minha esposa uma vez na igreja, somente com os pastores, e tivemos esse momento de confessar nossos pecados, né, coisas mal resolvidas lá atrás, e para a honra e glória do Senhor, ali, a partir daquele momento, a nossa história mudou. Porque não é só porque nós somos pais de duas crianças que, eu não vou pedir perdão para eles. Nós aprendemos que nesse mesmo dia, quando chegamos em casa, chamamos as crianças, falando assim, você me perdoa? Porque elas não estavam entendendo. Por causa disso, você me perdoa? Aí a gente ouviu da boca delas, sim, nós perdoamos. Amém?
E muitas as outras libertações que a gente acaba, né, indo ajudar nossos pastores. A gente já viu crianças subir pelas paredes, né, pessoas vomitarem. Igual a pastora falou, não é uma coisa bonita, é uma coisa feia, mas sim necessária para nossas vidas. Amém? E a mais recente foi o mês passado, num sábado profético lá na igreja, que um missionário foi e me revelou. Eu estava ajudando e ele me revelou algo que tinha lá em casa, né? E algo assim que ninguém sabia que tinha lá em casa. Ele foi mostrando. Eu falo essa experiência porque o Senhor falou comigo, amém? Com o Evandro, ele falou comigo, tá bom? Vai pensar que vai servir para você também não. Então aí ele mostrou algo que tinha lá em casa. Irmãos, meu pai faleceu há 11 anos atrás. Não sei qual o motivo, eu tinha camisa dele guardada, camisa social guardada no meu cabide. Eu tinha uma bermuda dele guardada. Eu tinha uma camiseta de time guardada lá na gaveta, né? E o Senhor foi falando profundamente, usou o missionário falou até mesmo de tatuagens sobre a minha pele. E muitos anos atrás a gente fez uma peça numa igreja e eu tive que usar uma tatuagem no corpo. É uma meia calça com tatuagem. E eu coloquei, e até aquele momento eu tinha guardado essas tatuagens em cima do guarda-roupa, não sei qual o motivo, né? Eu tive que incorporar aquele personagem que era uma pessoa rebelde, com piercing, com brinco, né? Então você tem que, a partir do momento que você interpreta esse personagem, você acaba querendo não invocando a ele, você tem que fazer com perfeição. E até aquele momento eu tinha tudo guardado, irmãos. Eu orei, fui embora orando, cheguei em casa no mesmo dia, abri o guarda-roupa, peguei um saco preto, falei, agora eu vou jogar tudo fora. Aí peguei as tatuagens, peguei os piercing que tinha, fui colocando dentro do saco, e eu tinha uma camiseta em mente. E na hora que eu pegar essa camiseta, eu também vou jogar fora. Irmãos, a hora que eu peguei a camiseta, a hora que eu fui levar para o saco, estava ao lado, mas me deu uma dor de cabeça tão forte. Eu não tinha nada, minha esposa estava se trocando, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, está doendo muito a minha cabeça. Mas aí, como a gente tem essa experiência no dia a dia de libertação, eu comecei a repreender o diabo. Eu falei, não, diabo, está amarrado em nome do Senhor Jesus, já caiu por terra. Aí eu coloquei tudo, irmãos, enchi um saco. Até mesmo, 11 anos atrás meu pai faleceu, até mesmo em casa tinha, quando a gente vai no velório, tem aquela folha de você preencher seu nome, telefone que você compareceu, até isso tinha guardado lá. A gente rasgou tudo, foto, o missionário revelou uma foto antiga que tinha lá, preta e branca. Realmente, irmãos, tinha foto em preto e branco de pessoas que eu não conhecia, que já tinha falecido há muitos anos atrás e estava guardada lá em casa. A gente fizemos uma limpa. A partir daquele momento, o Senhor nos limpou cada dia mais. Limpou a gente. A gente pode sentir, irmãos, quando a gente tira essas coisas, joga fora, o alívio que dá. Parece que algo sai de um peso das suas costas. O que eu falei, essa experiência foi a experiência minha de Evandro, né? O Senhor usou um missionário e falou para mim. Então, eu não me poupei em nada em ter que abrir mão, que era coisa do meu pai, e jogar fora. Não, joguei tudo. Amém? Simplesmente obedeci à voz do Senhor Jesus. E quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém, igreja. Glória a Deus. Ainda falando sobre o Evandro, sobre essa libertação maravilhosa, o que mais lindo que nós podemos deixar, que os nossos pais nos deixam, é a herança do caráter cristão que eles transmitem a nós. Amém? Muitas pessoas ficam presas às coisas, e aquelas coisas servem como ligação. Vem sempre como um ponto de contato, e como aquele sentimento, você olha para aquilo e vê um sentimento assim saudoso, repreende isso no nome do Senhor Jesus. A melhor coisa e a coisa mais maravilhosa que os nossos pais nos deixaram foi a herança de um caráter cristão que eles tiveram, que nós hoje vivemos e vivenciamos isso em nossos dias. A libertação é algo assim, a libertação, queridos, não é algo bonito, definitivamente. Não é algo bonito.
É bonito ver agora, né? Essa igreja linda, maravilhosa, estamos com os irmãos aqui. É bonito ver o marido, o esposo, sendo o homem da casa, sendo o varão, né? O homem, homem, homem. Isso é lindo, mas para chegar nisso, houve libertação, houve um negócio feio antes. Amém? Nós entendemos disso, e algo muito maravilhoso que acontece em toda a libertação, que igreja, e você deve saber disso, e saiba disso verdadeiramente, que pecado confessado é pecado perdoado. Então o pecado ele sai da sua vida, o pecado sai da minha vida pela boca, sabe? Ele sai da nossa vida pela boca quando você confessa o pecado. E é muito interessante que em momentos de libertação, pastora, sempre acontece isso, e você expulsa, e vai expulsando, e vai expulsando, e vai expulsando, e vem vindo, e vem, alguma coisa tem. Tem coisa escondida aí, tem pecado escondido. Irmão, fala, porque Jesus é o mesmo. Mas por que fica voltando? Aí a pessoa fala, pastor, é isso, aí a pessoa confessa, a partir do momento que ela confessa o pecado, aí acabou a legalidade do maligno. Aí ele não tem mais legalidade, ele expulsa no nome de Jesus e não volta mais. Então, pecado perdoado é pecado confessado, é pecado perdoado. O pecado ele sai da nossa vida pela boca, é confessar. Não vai ficar confessando, você tem pastores aqui, né? Um povo abençoado aqui nesta igreja, como há na nossa igreja também. É esse povo que você confessa pecado, é esse povo que você pede ajuda. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe grandemente. Eu sei que o teu coração é terra boa para a palavra de Deus. Amém? Vamos receber da palavra de nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Durante a mensagem você vai entender algumas coisas. Abaixa a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pelos testemunhos que foram declarados em teu nome nessa noite. Eu peço que o Senhor, nessa hora, o Senhor tome cada vida, cada mente, e em nome do Senhor Jesus, eu corto qualquer ligação com as trevas que haja na vida de alguém nesse lugar. Que somente o teu Espírito Santo, a tua unção, possa trabalhar em nossas vidas. E é dela que nós queremos nos encher nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A unção que vem de Deus. Querido, João capítulo 5, do versículo 2, diz assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, aleijados, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse então: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Querido, em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Escute isso e preste bastante atenção. Algumas condições que esse texto de Atos capítulo 10, 38 declara se realizaram na vida deste homem do tanque de Betesda. Porque o texto em Atos capítulo 10 diz que Jesus andou fazendo bem, que Jesus curou os oprimidos, que Jesus quebrou o cativeiro sobre a vida das pessoas debaixo da unção do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus fez na vida deste homem
que estava há 38 anos aleijado no tanque de Betesda? Não foi isso que ele fez? Com a unção que ele recebeu do Senhor. Sabe, querido, nessa noite eu quero falar com você que há uma unção que vem de Deus para se manifestar sobre a sua igreja. O texto que nós acabamos de ler, a declaração de Atos capítulo 10, não é apenas um fato e uma realidade histórica. A unção que vem de Deus está sobre nós. Amém? Mas nós precisamos entender, querido, pelo menos 3 coisas com respeito a essa unção que vem de Deus. E nós só entendemos sobre essa unção quando nós olhamos para a palavra de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus não vai realizar na sua vida coisa alguma que você não entenda primeiro. Você tem que entender o que Deus quer fazer, para que você possa se abrir e confiar nele. E a maneira como nós entendemos é crendo naquilo que ele fala e recebendo pela fé. Amém? Irmãos, a unção que vem de Deus acontece em nossas vidas para que nós possamos realizar as obras de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 12, o Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que estas. Irmão, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez essa obra maravilhosa de Deus na vida desse homem aleijado. E creia que há hoje sobre a igreja de Deus uma unção que vem de Deus para realizar obras iguais e obras maiores. Você crê nisso? Irmão, Jesus está aqui. Ele está aqui para libertar. Ele está aqui para curar. Ele está aqui nessa noite para perdoar pecados. Ele está aqui nessa noite para restaurar. Esta é a obra de Deus. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo em que está se apresentando um evangelho tão bonito. Um evangelho onde o diabo não pode aparecer na história. Onde é negado a influência das trevas na vida das pessoas, e o diabo tem feito isso. Quando você olha para todo o investimento que o maligno está fazendo na vida dos adolescentes e dos jovens, você vai ver filmes onde a bruxaria é uma brincadeira, games onde a feitiçaria, os monstros, os demônios fazem parte do jogo. Satanás, ele vai como anjo de luz, ele vai assumindo personalidades de bondade, querido. Sabe por que eu gosto da libertação? Sabe por que eu gosto quando a pessoa chega num momento de libertação? Para que ela veja que o que está agindo nela não é só uma dor de cabeça, não é um mal-estar, não é um temperamento descontrolado, há uma ação maligna ali por trás. E quando você vê uma libertação muito feia, como nós já presenciamos, como alguns aqui já presenciaram aqui nessa igreja, e talvez tenha passado por essa libertação, saiba de uma coisa, aquilo que você está vendo, o diabo fazendo numa libertação, na vida da pessoa de forma externa, nem se compara ao que ele está fazendo dentro. Você está entendendo? A unção que vem de Deus acontece para realizarmos as obras de Deus. E as obras de Deus é libertar, é salvar, é curar, é restaurar, querido. Essa é a obra de Deus. Do contrário, nós só vamos perder tempo. Não misture isso com adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor, o louvor, isso tudo é a parte boa, é o recheio do bolo.
Mas enquanto a pessoa não é verdadeiramente liberta, enquanto ela não entrega a vida verdadeiramente para Jesus, enquanto ela não nasce verdadeiramente da água e do Espírito, enquanto a glória do reino de Deus não manifesta na vida dela, nada vai mudar. E Satanás pode vir com você para o culto, encurvado, por 38, por 18, por 20, por 10 anos. A unção que vem de Deus, ela vem para realizarmos as obras de Deus. O profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Querido, o poder e a unção não são nossos, é do Espírito Santo. Por que não vamos usar? Por quê? Por que não vamos usar aquilo pelo qual Deus já nos deu legalidade, autorização para estarmos usando? Porque Ele disse: vocês vão fazer obras maiores. E por que não fazemos? Porque não estamos entendendo? Porque não permitimos que Deus faça obras maiores em nós? Porque nos acostumamos, muitas das vezes, com a vida de religiosidade. Quase todos eles ali eram religiosos. Bons religiosos. Fiéis na casa de Deus. Todos têm ministério, todos. Mas nada disso impede. Quando há uma obra maligna atuando com legalidade. Porque, querido, onde a luz do Senhor não entra em nossas vidas, ali tem treva. E onde tem treva, o diabo está lá. Onde está Satanás? No inferno, não. Satanás está onde tem trevas. Qualquer área da tua vida onde a luz do Senhor ainda não chegou, tem treva ali. Ali precisa de libertação. É simples. Você está entendendo? Querido, enfermidades e qualquer tipo de escravidão pode ser despedaçada pela unção que vem de Deus. Amém? Por quê, querido? Porque nós não somos o alvo. Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores do que eu, e essas obras são as obras do Pai, querido. E Jesus, ele foi enviado para destruir tudo aquilo que o maligno faz, realizando as obras do Pai. Esse é o chamado da igreja. Este é o chamado de todos nós. Para isso Deus nos chamou. A unção que vem de Deus é para nós realizarmos a sua obra. Amém? Segunda coisa, a unção que vem de Deus, ela vem, querido, para todos nós. Deus não faz distinção de pessoas. Não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa quanto conhecimento ou não você tem da Bíblia, você pode ser alcançado pelo favor da unção que vem de Deus. Aqui no capítulo 5, versículo 3, aquele homem diz para Jesus, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? No versículo 3, ele diz: Senhor, eu quero ser curado. Mas quando eu tento entrar na água, vem o outro mais rápido do que eu, e ele é curado. Por quê, querido? Porque quem entrasse primeiro naquele tanque era curado e os outros ficavam esperando. Não existe exclusividade, nem primazia para ninguém. Deus derrama a sua unção, que cura, que liberta, que salva, que restaura sobre todos nós. Amém? Sabe, irmãos, a situação daquele homem era o oposto do que está declarado em Atos capítulo 10. Porque em Atos capítulo 10, 38, diz que Jesus andou curando e fazendo o bem a todos. E nesse todos, ninguém está de fora, mas todos os que desejam recebem. Então diga assim comigo:
Esta unção também é para mim. Você precisa da unção que vem de Deus em alguma área da sua vida. Aleluia. Aleluia, querido. Aleluia. Situações que estão emperradas, querido, podem ser destravadas pela unção que vem de Deus. É muita coisa para se entender numa única mensagem com pouco tempo que eu deixei. Mas saiba de uma coisa, não se iluda. Quando você olha para a sua vida e parece que está tudo linear, tudo certo, tudo aplanado. Satanás, quando tem legalidade, quando ele tem procuração na vida de uma pessoa, na vida de uma família, e essa procuração foi dada pelos seus pais, avós, ele usa a hora que ele quiser. Ele pode pular uma geração e atingir a outra, se ele quiser. Aí você vai dizer, mas eu nasci de novo, eu sou nova criatura em Jesus. Mas ele tem uma procuração lá atrás, que foi dada por alguém da sua família. E se você abre brecha e você peca, ele tem a legalidade para ir lá. Por isso a repetição das mesmas tragédias, os mesmos infortúnios, as mesmas perdas. Titia divorciou, vó divorciou, mãe divorciou, eu estou me divorciando também. As mesmas enfermidades se repetindo no meio da família, os mesmos comportamentos, quer um exemplo? Nós enterramos uma irmã semana passada, morreu salva. Mas o espírito de enfermidade que agia na família dela, o espírito de Omulu que agia na vida dela, com uma enfermidade, quando a funerária veio fechar o caixão, eu senti nitidamente o cheiro dela. Só que não era ela. Aquele demônio que agiu, ele não foi para o buraco, ele se transferiu para alguém que estava ali da família. Daqui a algum tempo, outro da família vai manifestar a mesma enfermidade que ela tinha. A mesma enfermidade. Sabe, irmãos, a unção do Senhor que vem do alto é para todos nós. E eu quero essa unção para mim. Você quer? Terceira coisa. A unção que vem de Deus está debaixo de leis espirituais para acontecer. Sabe, querido, de alguma maneira, aquele homem estava há 38 anos ali esperando o toque daquelas águas na vida dele. Mas ele só foi curado quando ele verdadeiramente foi tocado pela unção que vem de Deus. Eu quero que você entenda isso para a sua vida nessa noite. Você ouviu muitos testemunhos aqui sobre pontos de contato de roupa, lembranças, fotos. Isso é muito pessoal, mas é uma realidade e isso é verdade. Lá em Atos, no capítulo 19, a unção que vem de Deus era tão grande na vida do apóstolo, que os lenços e panos que encostavam nele fluíam tanta unção dele por causa do ponto de contato que as pessoas levavam para casa, está em Atos 19, colocavam sobre os enfermos e eles eram curados e os espíritos malignos fugiam. Ponto de contato é uma realidade, tanto no mundo das trevas como no mundo espiritual. É uma realidade. E eu quero parar nesse ponto aqui e dizer para você que existem leis que vão dirigir e vão organizar a unção que vem de Deus.
Quando nós falamos, feche seus olhos, levante a mão, venha aqui na frente, receba o óleo, o toque, o contato de alguém que está debaixo da unção pode trazer bênção sobre a sua vida. A sua reverência dentro de um culto te liga com o trono da graça. E você precisa entender isso. Por essa razão, o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 5, ele diz que se há entre vós doentes, enfermos, chame o presbítero e unja com óleo, e a salvação da fé curará o doente. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Existem leis para o trabalhar da unção de Deus. Sabe, querido, não é como você quer. Se libertação fosse algo assim, em nome de Jesus, você está liberto. Não é assim. Muitas das vezes tem que existir o contato, tem que existir a supremacia da nossa mão sobre a pessoa, porque ela está debaixo de um cativeiro. Há um Senhor, há demônios governando a vida da pessoa. E o reino de Deus, que o reino de Deus não está solto por aí, o reino de Deus está em nós, através do seu Espírito Santo. O governo desse reino tem que ser imposto sobre aquela pessoa. Muitas das vezes, as pessoas na igreja não gostam dessas leis. Para que impor a mão? Para que óleo? Para que ter um culto de libertação? Para que fazer libertação? Só pela palavra a pessoa é liberta. Mas quando a pessoa está lendo a palavra, os demônios vêm nos ouvidos e começam a causar chiado no ouvido dela, dá sono na pessoa, dá tontura da pessoa, as letras embaralham, a pessoa não entende, porque ela está debaixo de uma ação, de um cativeiro. Irmãos, nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Porque a igreja não é um clube, igreja não é um passeio festivo. Os demônios estão soltos agindo na vida de casais, na vida de jovens, na vida de crianças, na vida de líderes espirituais. Há pastores endemoniados no meio de tudo isso que está aí. Existem líderes evangélicos endemoniados. O que a Rebeca falou, o testemunho que ela deu, querido, manifestou um espírito de Beelzebu nela. Eu tive que prender ela no chão. Parecia um boi feroz. Ela, que é obediente, que é submissa. Imagine quem está vivendo de qualquer jeito, continua botando a Bíblia embaixo do braço, continua usando. Imagine, não se iluda. Por isso Jesus falou que naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônio, em teu nome pregamos, em teu nome curamos, em teu nome falamos línguas. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Olhe para esse tempo. Olhe para esse tempo. Existem leis, e quem estabelece as leis é o próprio Senhor. Nós não podemos decidir como, quando e de que maneira uma libertação vai acontecer. Nós não podemos fazer. Nós podemos fazer a parte humana, mas é Deus quem vai conduzindo e dirigindo. E muitas das vezes é necessário a unção, é necessário o toque, é necessário segurar, é necessário você jogar coisa fora, é necessário pedir perdão, é necessário, querido, quebrar laços e vínculos afetivos para que a libertação aconteça, para que a sua vida avance. Existem leis. Deus estabelece as leis na sua palavra. Muitas das vezes são coisas contaminadas dentro da sua casa. Tem crente que é glutão, come tudo o que dão para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas que servem aos demônios, elas cozinham endemoniadas também.
E quando você come, aquilo começa a fazer parte de você. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo nas suas epístolas, ele diz: aqueles que se sentam à mesa dos demônios. Querido, o tempo de viver um evangelho tradicional acabou, passou. Ou você entra no alinhamento do Espírito para ser curado, para ser liberto, para prosperar, para salvar sua família, salvar seu casamento, a sua empresa, a sua vida. Ou mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai pelejar e vai destruir a sua vida e a sua família. Você está entendendo? O Senhor, a unção fazia maravilhas. O texto em Atos diz que pelas mãos de Paulo fazia-se maravilhas, de sorte que até os lenços e os aventais que eram tocados por Paulo e levados aos enfermos, as enfermidades fugiam e os espíritos malignos saíam. Veja as obras de Deus sendo realizadas. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Eu creio que cada irmão que está aqui nessa noite saiu de casa porque crê nisso, senão você teria ficado. E se você crê, e você se coloca na posição de receber, o Senhor vai te dar. Porque Ele não sonega bem algum àqueles que o amam. Eu gostaria que você ficasse de pé e você entenda que as leis espirituais para que a unção de Deus venha é pedir crendo, ordenar crendo e libertar crendo. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus é uma realidade. Vamos parar de fingir que o diabo não existe. Vamos parar de fingir, querido, que somente com conhecimento nós vamos mudar as coisas, porque não vai mudar. Nós precisamos integralmente sermos libertos, visitados. Mas para isso você precisa orar crendo. Você precisa pedir crendo. E você precisa confessar crendo. Só você sabe da sua vida. Você sabe da sua vida. Você conhece a sua história. Você sabe. Só você pode dizer para o Senhor: Senhor, já são muitos anos, já troquei de igreja, já estou numa boa igreja. Senhor, olha essa situação na minha vida, olha essa enfermidade, olha essa bancarrota, olha essa porta fechada. É só você que sabe disso. Mas o que estava faltando até hoje? Existem leis. Esse negócio de dizer: eu vou esperar, pastora, quando Deus quiser Ele faz. Não é assim. Deus quer fazer hoje, você quer? Deus quer libertar hoje, você quer? Deus quer curar hoje, você quer? Deus quer abrir a porta hoje, você quer? Deus quer fazer conserto hoje, você quer? Deus quer liberar perdão sobre a tua vida, você quer? Porque Ele sempre quer. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Deus sempre quer. Aleluia, aleluia. É pela fé, querido, é pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é por força, não é por violência, mas é pelo seu Espírito. O seu Espírito está aqui nesse lugar. Essa unção que quebra o jugo, essa unção que quebra cativeiro está manifestada nesse lugar. Manifestou na vida dos irmãos, está manifestada nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. Os testemunhos alimentaram a sua fé, despertaram a sua fé. A palavra fundamentou a sua fé. E agora na adoração, nós vamos criar um ambiente para que a unção venha, ela se manifeste. E a unção de Deus já está aqui. Vamos louvar. Aleluia.
Aleluia. Em nome de Jesus. Toda resistência, toda pessoa que está servindo aos demônios por anos sem saber, que está com cativeiro na mente, nas emoções, em nome do Senhor Jesus, todo cativeiro seja aberto agora. Todo espírito maligno que está escondido, em nome do Senhor Jesus, você vai desalojar agora. E em nome de Jesus, você vai manifestar onde está. E em nome do Senhor Jesus, o que tem no estômago vai sair pela boca. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu queimo agora todo espírito enviado do inferno, espírito de Omulu, espírito de tranca-rua, os Exus de morte, Exus de suicídio, em nome do Senhor Jesus, Exus de destruição financeira, em nome do Senhor Jesus, vai bater em retirada agora. Todo espírito enganador, em nome de Jesus, vai ser revelado, em nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda resistência, e em nome do Senhor Jesus, que a sua mente seja limpa, seu coração seja limpo, em nome de Jesus. Vai soltando e vai saindo agora. Eu quero essa mente liberta, eu quero esse estômago liberto, essa garganta liberta, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Você vai sair, você vai desalojar, você não vai voltar mais com essa pessoa. Espírito de desespero, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda resistência, ela é quebrada agora, e todo cativeiro é aberto, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a sua cabeça, repita comigo, em nome de Jesus. Eu recebo a unção que quebra o jugo em todas as áreas da minha vida. Eu recebo libertação, recebo cura, recebo prosperidade, recebo paz na minha casa, libertação da minha família, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia, 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 em nome de Jesus. Marabás, andarabás. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.